que todas as nossas bagagens, as nossas cargas, os nossos pesos, tudo que está sobre os nossos ombros, ele tem poder para fazer isso. Lá na Bíblia ele diz que o fardo dele é leve e suave. E muitas vezes, irmãos, a gente está realmente carregando nos nossos ombros um peso que não pertence a nós. E quando a gente se achega a Jesus, a gente é liberto desse peso. O que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é o valor do verdadeiro amigo. Nós acabamos de ver aqui que o nosso maior amigo é Jesus. Ele é aquele que se aproxima de nós quando a gente não está aguentando mais e tira todo o peso de nós. Você tem algum amigo aqui hoje? Olha para o lado aí, vê se tem algum amigo seu aí. Alguém que você gosta, alguém que tem valor, alguém que é precioso para você. Se você não disse, diga para ele bom dia. Os meus amigos que estão aí no fundo, se tiver cadeira, sente. Se não tiver, a gente vai comprar mais em nome de Jesus. Quantos aqui já trabalharam muito, mas muito mesmo, na expectativa de ver mudança na vida de uma pessoa? Levanta a mão aí. Nossa, eu já trabalhei tanto com isso. Na expectativa de uma mudança de opinião, de costume, de hábito, de rotina. São aquelas pessoas insistentes mesmo. Você é insistente mesmo? Eu não desisto nunca, pastor. Às vezes a gente transporta para os nossos relacionamentos aquilo que a gente faz com as coisas. A gente pensa assim, eu tive tanto sucesso em mudar aquele vaso de lugar, não vai ser diferente com essa pessoa que está aqui do meu lado. Vai ser facinho. A gente começa a acreditar que tem uma habilidade especial. Não, eu tenho a mãe, eu sei como fazer. E agindo dessa forma, a gente acaba prejudicando os nossos relacionamentos. Porque de alguma forma nos fizeram acreditar que evangelizar alguém é mudar o comportamento da outra pessoa. Ah, pastor, não acredito que eu estou fazendo errado. Você está dizendo que eu estou fazendo errado? Estou. Quando, na verdade, evangelizar nada mais é do que apresentar o evangelho. É Jesus. É falar de Jesus, o que ele fez na sua vida, como ele tem agido na sua vida. A nossa maneira de interpretar, a nossa maneira de pensar, como seria bom, o que funcionaria para atrair as pessoas, é muito diferente da maneira que Jesus age. Pensa comigo aí. Quem é que trabalha em empresa? Levanta a mão aí. Eu trabalho em empresa, pastor. Lá tem projetos, não tem? Tudo tem data de entrega, não tem? E parte do nosso crescimento profissional é o quê? É descobrir como gerenciar essas datas de entrega, para a gente não ser mandado embora. Não é assim? Mas aí a gente está falando de coisas. Então a gente aprende a criar listas de tarefas, fazer agendas, a gente gerencia e faz o que é preciso para que tudo aconteça no tempo que tem que acontecer. Não é assim que a gente faz na empresa? Isso é uma vantagem quando se trata de projetos na nossa vida. E a gente pode aplicar isso em diversas áreas. Nos trabalhos escolares, no nosso emprego, nos concertos lá de casa, né? Porque se não tiver um cronograma, vai ficando, né, ela? Aí começa a vazar água no vaso, na caixa, nos concertos do carro, no pagamento das dívidas, para abrir um negócio, para comprar uma casa, a gente precisa se organizar. O problema, irmãos, é que às vezes a nossa mentalidade de data de entrega influencia as nossas atitudes em relação às pessoas. A gente quer colocar data para elas também. Se não acontecer até essa data aqui, eu abro mão, eu desisto. A gente coloca um valor tão alto em fazer as coisas que a gente começa a colocar no nosso coração que as pessoas têm que cumprir a nossa agenda. Não é a gente que vai lutar para que as coisas aconteçam. Elas é que têm que fazer a parte delas. A gente quer que as nossas dificuldades e fraquezas sejam diferentes das delas. E as dificuldades delas têm que entrar no nosso cronograma, como se fossem projetos que a gente pode controlar. E quando as coisas não funcionam como a gente planeja, a gente é tentado a desistir. Achar que eles são os culpados e que não tem conserto. Aí eu já fiz o que eu podia fazer. Daqui para frente eu lavo as minhas mãos. Aí a gente acaba abandonando e seguindo em frente.
A gente deixa a pessoa para trás. E continua a nossa vida. E no nosso coração a gente se justifica dizendo que a gente fez tudo que estava no nosso alcance. Eu fiz o que eu podia por essa pessoa, ela não quis. Agora já não é mais comigo. Se um amigo tem um ponto fraco, a gente não pode calcular ou controlar quanto tempo ele vai levar para mudar. Não dá para a gente saber. Cada um de nós é diferente do outro. E Deus entende a gente do jeitinho que a gente é. Sabe por quê, irmãos? Foi Deus que fez a gente. E Ele colocou as nossas qualidades e até os nossos defeitos em nós. A gente não pode prever ou determinar quando um membro da nossa família vai ser liberto. Não dá para fazer isso. A gente quer, mas não dá. Cada pessoa tem a sua própria história. E você não é igual a ninguém. Olha para a pessoa que está do seu lado, ela é igual a você? Não, pastor, eu sou muito mais bonito, né? Pastor, você está de brincadeira, né? Eu fiquei lá 3 horas me maquiando, esse camarada veio que nem penteou o cabelo. O senhor vem falar para mim que ele é bonito igual eu? É nada. Projetos, irmãos. Os nossos projetos, eles precisam ser gerenciados. Mas pessoas precisam ser amadas. Você pode repetir comigo? Pessoas precisam ser amadas. Isso que precisa colocar no nosso coração. Até a gente entender a diferença entre gerenciar e amar, a gente não vai conseguir ter sucesso nos nossos empreendimentos evangelísticos. Não vai funcionar. A gente pode olhar para a falta de progresso na vida de alguém e dizer, desculpe, é tarde demais. Você não tem jeito, eu desisto de você. Você é encardido demais. Há uma história na Bíblia que ilustra a importância de tratar as pessoas como pessoas. E não como projetos e que a gente não deve desistir de ninguém nunca. Cadê o pessoal da projeção? Agora eu não vejo mais a cabecinha deles. Vai conseguir projetar o texto? Ah, então tá bom. Para quem tem Bíblia, está lá em Marcos, capítulo 2, se quiser ir abrindo. Senão a gente vai conseguir projetar e eu vou ler aqui também. Para quem não me conhece, eu subo de blusa e depois tenho que tirar. Toda vez. Eu achei que hoje vai dar certo. Né, Jorjão? Mas não deu. Acharam aí? A projeção vai? Marcos 2, versículos 1. Até onde eu quiser. É aqui assim, filho. Quem manda aqui? É eu que mando. Você pode até não obedecer, mas eu mando. Olha lá. Então vamos juntos? A Bíblia diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Mais ou menos igual aqui, né? E ele lhes pregava a palavra. Vieram uns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Jesus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual.
E aí? O título, irmãos, dessa mensagem é o valor do verdadeiro amigo. Imagino que agora a gente começa a entender por que desse título. Esses homens fizeram algo diferente para cuidar de um amigo. Nós não sabemos muito sobre os personagens dessa história. Se você for procurar lá nas Bíblias de estudo ou fazer um estudo mais profundo, não tem informações, muitas informações a respeito desses 4 amigos. A gente não sabe o nome deles, de nenhum deles. A relação deles uns com os outros, se eles eram primos, se eles eram parente, vizinho. A gente não sabe a opinião que eles tinham a respeito de Jesus. Não sabemos se eles eram pessoas boas ou ruins. Porque pessoas ruins também fazem coisas boas. Sabia disso? Tem gente ruim que às vezes faz coisa boa. A gente vê apenas uma história muito bonita de alguns homens que não desistiram do amigo que precisava da ajuda deles. E por causa disso, esse amigo teve um encontro radical com Jesus. Um encontro que trouxe transformação e cura para a vida dele. Ele não foi só curado, ele foi transformado. Alguns fatos são importantes a gente trazer à mente aqui hoje, que faz parte do contexto dessa história. Naqueles dias, as doenças graves eram consideradas sinais de julgamento divino. Foi Deus que colocou essa doença em você. É o que eles pensavam. A crença popular dizia que se uma pessoa estava passando por algo tão sério, era porque alguém, ou a própria pessoa, ou até mesmo os pais dela haviam pecado. Resumindo, se estava doente, era culpa dela. Então, as pessoas olhavam com olhos de condenação para alguém que estava ali sofrendo. A doença, para eles, era a punição de Deus sobre a vida da pessoa. O que significava isso para um paralítico? Significava que muitas pessoas evitavam estar perto dele. As pessoas julgavam ele, suspeitavam dele. Ele não era só um paralítico, era alguém que as pessoas não queriam estar perto. Ele deve ter feito algo horrível. E é por isso que está assim. Ele deve ser um pecador. Com toda certeza, ele merece o que está vivendo. E esse tipo de mentalidade, irmãos, quando a gente fala aqui, fala, nossa, que povo cruel, que povo ruim. 2000 anos depois, a humanidade ainda tende a rotular, a julgar as pessoas. A gente olha muitas vezes para as pessoas e a gente faz um pré-julgamento. A gente acha que já sabe tudo o que aconteceu, só de olhar. E não somente as pessoas que sofrem fisicamente, mas também as pessoas que estão sofrendo lutas internas, lutas morais, lutas com vícios, lutas nos seus relacionamentos. Ah, tá assim, então é culpa dele, né? Não cuida do casamento. Não está aqui no contexto, irmão, mas só para a gente trazer para o nosso coração algo importante. A maioria das pessoas que são dependentes químicos, elas querem sair dessa vida. Elas lutam com isso e não conseguem sair. Ah, pastor, eu sei como é isso porque eu tenho um filho assim. Eu tenho um parente que está vivendo essa situação. Então, passe a olhar para essa pessoa com outros olhos. Viu? Ninguém vai para o fundo do poço, irmãos, porque decide. Ah, eu quero só coisa ruim para a minha vida. Ninguém pensa isso. As consequências da vida. São atitudes e decisões erradas? São. Mas ninguém desejou isso. Ninguém planejou isso. Jesus, ele não julga a gente. Antes, ele demonstrou compaixão. Ele vê exatamente para aqueles que estão doentes. O olhar de Jesus para as pessoas sempre foi de amor. Independente do erro que elas tivessem cometido. O que é algo raro de encontrar nos nossos dias. Pois muitos de nós, que nos dizemos cristãos, que deveriam demonstrar compaixão, olham com olhos de julgamento para as pessoas. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Pois é. Ela já deu muito trabalho. Viu? Se você está... Não, eu sou o super crente. Vou falar uma coisa para você, eu sou um cara bom, bicho. Eu fiz um GD aqui esses dias, teve um rapaz dizendo, eu sou nota 1000. Se ele é 1000, eu sou 10.000.
Olha para trás lá e vê quanto trabalho você deu. Viu? A gente às vezes esquece quanto Jesus já fez na nossa vida. Quanto ele já fez por nós. Pessoas que creem que as mudanças na sua vida são resultado do seu empenho. Eu sou esforçado. Do seu trabalho árduo e da sua capacidade. Eles são realmente muito bons. Não, eu tenho, mas eu mereço, viu, Rafael? Eu mereço, cara. Cara bom igual eu, tá difícil achar. Aliás, a minha esposa é uma felizarda, porque casou comigo. E aí não consegue ver mais nada. E inflou tanto o próprio ego, que agora, quando olha no espelho, só aparece os olhos, porque o resto do corpo já esticou para os lados, não cabe mais. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, você é ótimo. Aí vocês estão tudo dando risada. Agora vocês gostaram, né? De novo, olha para o irmão do outro lado, você é ótimo também. A gente precisa entender, irmãos, que ninguém é melhor que ninguém. Mas que todos nós carecemos da misericórdia de Jesus. Essa é a grande verdade. Percebe a situação daquele homem. Ele estava literalmente paralisado, impossibilitado de se aproximar de Jesus. Estar paralisado significa que algumas partes do corpo não estão funcionando como deveriam. Se uma perna está doente, a gente não consegue andar. O mesmo acontece no mundo espiritual. A vida sem Jesus é uma vida paralisada, que funciona de forma parcial. Portanto, quando as pessoas da nossa vida, que não estão com Jesus, dizem ou fazem coisas que desagradam a gente, nossa primeira reação não devia ser evitá-las. Devia ser buscar de todas as formas para amar essa pessoa. Elas já devem estar fazendo o melhor que podem, mas a vida sem Jesus é como viver se algo estivesse faltando em nós. Algo que nos paralisa. A gente tem que lembrar de como a gente era antes de Cristo. As lutas que a gente enfrentava por causa das nossas limitações. E buscar, por causa disso, ter compaixão das pessoas. Muitas vezes é assim que a igreja age. Vamos lá, levanta. O que tem de errado com você? Não se anima com nada. Já te convidei 100 vezes para ir na igreja. Não vou falar mais com você, hein? Já estou porra aqui com você. Lembra desse personagem? Então a gente fica imaginando por que a pessoa não responde. Mas a atitude correta é, sinto muito pelo que você está passando. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te levar àquele que tem a resposta e o nome dele é Jesus. Ou, conta comigo. Eu vou te carregar até onde Jesus está. Porque só ele pode transformar a sua vida. Não foi isso que aqueles homens fizeram? Nessa história, o paralítico somos eu e você, antes de estarmos com Jesus. E talvez, um de vocês que está aqui hoje. Não está doente fisicamente, mas está doente espiritualmente. E sabe disso, porque a gente sabe quando a gente está bem e quando a gente não está bem. Cada um de nós pode se ver como paralítico que precisava de Jesus. Que não podia caminhar. Não sabia o caminho a seguir. Que ficava desesperado. Sem saber o que buscar. E nós precisamos desesperadamente de Jesus. E Jesus está aqui hoje, essa é a boa notícia. Pode dar uma glória a Deus aí? Jesus está aqui hoje. Para agir na nossa vida, assim como foi na vida daquele homem. Deus não deixou de fazer milagres, viu, irmãos? Mas também a gente pode ser um dos 4 amigos que foram além para ajudar aquele homem. Eu acredito que Deus quer que a gente seja como aqueles 4 amigos. Deus não quer somente que a gente seja curado, mas também que a gente leve a outros essa cura. Mas, pastor, aceitar Jesus já não é o suficiente? Não, a Bíblia nunca disse isso. A palavra de Deus nunca disse isso. Jesus espera muito mais de mim e de você.
Uma qualidade importantíssima que eu queria destacar aqui hoje, dentro de várias que a gente poderia destacar nessa história é: esses amigos estavam comprometidos. Pensa aí, eles subiram numa casa, demoliram um pedaço do telhado, desceram alguém por um buraco, parecia até um negócio de cinema, irmãos. É ou não é? Não é uma coisa normal naqueles dias. Foi algo que deu trabalho. Eles não estavam parados lá na casa deles sem fazer nada e resolveram ajudar o amigo. Existia um propósito naquilo que eles estavam fazendo. Aquilo foi intencional. Eles tomaram a decisão de fazer o que fosse necessário para ajudar aquele cara a chegar até Jesus. Nós vamos pagar o preço para que isso aconteça. Pensa comigo, não teria sido compreensível se ele tivesse chegado lá e falasse assim: amigão, nós até te trouxemos até aqui, mas olha quanta gente tem nesse lugar. Não vai dar. Porque eles não colocaram no carro e levaram, irmãos. Eles tiveram que catar cada um numa banda da cama do cara e sair levando na cama junto com ele. Por isso que precisava de 4 amigos. 3 não ia dar, a cama ia ficar capenga. Já pararam para pensar nisso? Precisava de 4 amigos, Rafa, porque cada um precisava segurar num lado da cama. E não sei quanto espaço eles tiveram que andar. Mas havia algo naqueles homens que os fez não apenas notar a necessidade dele, mas de fazer algo por ele. Eu e você, a gente consegue enxergar as necessidades das pessoas, mas nem sempre a gente está disposto a fazer alguma coisa. Nós estamos cientes das nossas necessidades? Nós estamos cientes das necessidades do nosso irmão, das pessoas que estão ao nosso redor? Você busca saber o que seu irmão está precisando? Será que a gente se importa o suficiente para se comprometer com as pessoas? Talvez aqueles 4 amigos não estavam esperando ter que abrir um buraco no telhado naquele dia. Para e pensa aí. A gente faz um plano quando a gente sai de casa. Não é assim? Eu vou sair, eu vou tomar o ônibus, faz toda a programação do nosso dia. Acontece do jeito que a gente planejou todos os dias? Tem um monte de coisa que a gente tem que ajustar, não tem? Tem dia que a marmita azeda. Já aconteceu com vocês? Você sai, está ansioso para almoçar, chega lá, a marmita está azeda. Comigo nunca aconteceu, mas às vezes acontecia com meus amigos, eles colocavam a marmita no marmiteiro, encher d'água e ficava uma sopa. Comigo não acontecia porque eu levava um caldeirão dessa altura, né, mãe? Ao tamanho da criança, né? Mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eles poderiam até mesmo ter desistido quando eles viram que estava lotada a casa. Mas eles foram além. Porque aqueles amigos não estavam comprometidos com um projeto, mas com uma pessoa. É muito mais importante. Eles não se importaram com quanto tempo eles iam gastar. Se teriam que pagar o telhado depois. Não é só chegar aí quebrando as coisas, né? Eles tinham um compromisso com alguém que era importante para eles. Conduzir pessoas até Jesus é algo desafiador. Teve muita gente que a gente convidou e não veio hoje, não teve, irmãos? A gente convidou um monte de gente que não veio. Mas glória a Deus pelos que vieram. Sabia que a nossa vida, a gente é que determina? Se a gente vai ter um dia feliz ou um dia triste? Se a gente olhar para as coisas ruins, a gente fica entristecido. Se a gente olhar para as coisas boas, a gente fica feliz. Aquele homem estava sozinho e indefeso. Então, de repente, 4 pessoas cuidaram dele, pegaram ele e levaram ele até Jesus. Ele passou de alguém que tinha 2 pernas ruins para alguém que tinha 8 pernas boas. Sejamos comprometidos em carregar uns aos outros. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa parar de dar desculpas e começar a agir. O nosso coração, queridos, precisa ser levado a um quebrantamento. A gente precisa parar de olhar só para nós mesmos e começar a olhar a necessidade dos outros. Afinal, isso é evangelizar.
É apresentar Jesus para quem ainda não conhece Ele. Isso é a compaixão do Evangelho, isso é o reino de Deus invadindo a terra. A gente ouve uma mensagem sobre ajudar as pessoas. Falar de Jesus, então a gente começa a ler uma lista de motivos pelos quais a gente não deve fazer isso. Afinal, eu e você, nós somos muito bons em desculpas, ou não somos? A gente arruma desculpa facinho. Não, evangelizar não é o meu dom espiritual. Esse é o dom da Madalena. Ela que tem que fazer, eu não. Eu estou num estágio diferente da vida agora. Né? Eu preciso concluir os meus estudos, eu estou agora envolvido lá com o meu trabalho, eu preciso crescer profissionalmente. Eu sou chamado só para orar. Eu não preciso fazer nada. Deus já me revelou que o meu chamado é só para orar pelas pessoas. Nós somos mais criativos com desculpas do que com atitudes práticas. Eu e você. A gente não precisa orar para saber se deve ajudar as pessoas. É só ler a Bíblia. Se a gente precisa orar para saber se deve ou não amar as pessoas como Jesus amou, a gente não entendeu nada do Evangelho. Vamos começar de novo, vamos voltar lá para o Gênesis. Se tiver uma introdução, lê a introdução primeiro, porque a gente não entendeu nada. A gente não pode ficar pensando demais, nem ficar espiritualizando. É dobrar a manga, tirar a jaqueta e vamos fazer as coisas. Vamos fazer acontecer. Pare de somente orar e comece a obedecer a palavra de Deus. Isso serve tanto para quem vai falar, quanto para quem está ouvindo. Vamos pedir para o Espírito Santo que hoje ele toque no nosso coração e nos faça ver as pessoas que precisam de ajuda que estão do nosso lado. Que ele retire toda a frieza do nosso coração. Porque, irmãos, nós temos sido levados a ter um coração gelado. É ou não é? A gente costuma dizer o seguinte: se eu ficar no portão da minha casa, parado lá, vai vir no mínimo 50 pessoas pedir alguma coisa. E é verdade. Mas o Espírito Santo sempre toca no nosso coração quem a gente deve ajudar. O problema é que normalmente a gente está disposto a ouvir. A gente fecha tudo num pacote só e fala, não, eu não vou fazer nada. Se eu tiver que entregar alguma coisa, eu levo primícia na igreja. Aí quando a gente fala de primícia, hoje eu esqueci. Eu ia até trazer, mas esqueci hoje. Eu separei lá um pacote de açúcar que eu ia levar, mas esqueci, rapaz. Queria contar uma historinha para vocês aqui. História da dançarina e do pastor. Já contei aqui uma vez, mas... Bom, a gente tem visitante, né, irmãos? Se você já ouviu falar, nossa, que história legal, nunca tinha ouvido. Combinado? Uma moça se decepciona com a igreja e decide abandonar Jesus e a igreja. Vai para o mundo em busca de uma oportunidade. E a única porta que se abre é a de dançarina de uma boate. E lá ela fica. E no coração dela ela disse o seguinte: eu só saio daqui e volto para a igreja se um dia alguém entrar aqui para me evangelizar. Tem que entrar dentro da boate, onde é um ambiente totalmente contrário, e me evangelizar aqui, senão eu não saio. Passado algum tempo, o seu pastor, também entristecido e decepcionado, com as traições e falta de reconhecimento das pessoas, decide abandonar tudo. O pastor ficou triste, falou, vou chutar o balde também. Depois do culto dessa noite, eu abro mão de tudo, igreja, ministério, e eu vou provar o que o mundo tem para me oferecer. Vou sair daqui e vou procurar um bar. Nunca bebi na vida, vai começar hoje. Depois de rodar a cidade inteira, a única porta que ele encontrou aberta foi a da boate. E pensou, não quero nem saber, não importa, eu vou entrar e pronto. Quando ele estava entrando pela porta da boate e se dirigindo para o bar, ouviu um grito. Pastor, o senhor veio me buscar? A gente não consegue adivinhar o que está no coração das pessoas, não é? Hã? Que maravilha! Isso só pode ser uma resposta de Deus. Como é difícil viver distante de Jesus e da igreja.
Porque eu disse a Deus que só voltaria para Ele se alguém viesse aqui para me evangelizar, para me buscar. O Senhor veio me buscar, não foi, pastor? Imagina o pastor nessa hora, hein? E apesar da surpresa, depois de absorver o impacto do que estava vivendo, o pastor se recompõe, entende tudo o que estava acontecendo. E a resposta dele foi: é claro, filha, eu vim aqui te buscar. Vamos embora para a igreja, eu e você. Vamos voltar junto para a casa do nosso pai. E os dois saíram dali de volta para a igreja e para Jesus. E ela nem desconfiou que naquele dia, aquele homem, o pastor, também foi salvo. Ele também se converteu a Jesus. De novo. A palavra de Deus diz que quando a gente está fraco, é que a gente está forte. Que Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Pela primeira vez e de volta também. Não importa o que a gente esteja fazendo. Quais são as amarras que estavam impedindo a gente de se aproximar do trono da graça. Nós precisamos crer que Jesus está aqui hoje. E que Ele quer ter um encontro com a gente, com você. Ele simplesmente está dizendo: eu vim te buscar, vamos embora daqui? Agora. Vamos voltar para a igreja? Agora. Muitas vezes a gente se pergunta: como sair da situação que eu estou vivendo? E a resposta vem do coração de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo agora para mim e para você: eu vim te buscar. Eu estou aqui hoje porque eu vim te buscar. Deus nos quer por perto. Basta que a gente aceite o seu convite para fazer parte da família de Deus. Fácil assim. Você vê que a gente não precisa estar perfeito? Não existe fórmula secreta. Às vezes Deus usa a gente não está nem sabendo. É momento de decisão na sua vida nessa manhã. Deus te trouxe aqui com um propósito. Jesus está te convidando a fazer parte do seu reino. Ele está dizendo: as portas estão abertas e eu estou aqui para te receber. Jesus está dizendo: filho, eu estou aqui, abandona tudo o que tem te aprisionado e vem fazer parte do meu reino. Convite de Jesus para o nosso coração. Não existem cobranças, não existem exigências, apenas um convite do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver uma nova vida na sua presença. Queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Pastor, mas não pode dar nem uma abridinha? Não, fecha os olhos aí. Se você quer experimentar essa nova vida, que só Jesus pode te oferecer, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. As portas do céu estão abertas agora. Se você está se sentindo fraco, desanimado, desmotivado, mesmo já tendo entregue a sua vida a Jesus no dia, esse chamado é para você também. Se você precisa de uma nova injeção de ânimo, quero que você fique de pé. É tempo de a gente viver milagres de Deus na nossa vida. Ninguém está vendo você, porque você está com o olho fechado. Né? Está todo mundo com o olho fechado, ninguém abriu os olhos. Jesus não vê a gente como desviados, mas como decepcionados, feridos, magoados e carentes da presença e da cura de Deus. O convite do Senhor, irmãos, muitas vezes é interpretado por nós como algo que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Na verdade, a gente está aceitando algo que está nos sendo oferecido, que é especial. Quando a gente aceita esse chamado de Deus para a nossa vida, só da gente estar de pé, Ele está dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso, eu sou carente. Ainda que a gente não consiga falar nada, só de a gente se colocar de pé, a nossa atitude está dizendo: eu preciso,
A Bíblia diz que a gente tem que sempre dar mais uma oportunidade. Se você não ficou de pé, mas você está se sentindo incomodado pelo Espírito Santo, é porque Ele quer que você receba o que outros estão recebendo nessa manhã. Ainda há tempo, diz a palavra de Deus, antes da volta do Senhor, para que a gente esteja com Ele, para que a gente experimente esse sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Você que está de pé, eu queria que você colocasse suas duas mãos no seu coração, seus olhos fechados, que você repetisse uma oração comigo. Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve o meu nome no teu livro da vida. A partir de hoje, eu decido ser seu. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem preparado para mim. Me renova em nome de Jesus. E aplauda bem forte o Senhor.